Olá pessoal, vamos entrar agora na semana 3 e essa semana a professora vai estar falando só sobre revisão para a nossa prova da semana que vem e correção da tarefa de casa. Então pega o seu livro, pega o seu lápis, pega a sua borracha e vamos começar a correção da tarefa de casa. Página 55, a questão 11, parada obrigatória. Em muitas regiões do Brasil, as locomotivas a vapor eram chamadas de Maria Fumaça, devido à nuvem espessa expelida pela sua chaminé. Como a Maria Fumaça produzia energia para se locomover? Então, na fornalha, que é aquela primeira cabine da Maria Fumaça, o carvão é queimado, transferindo o calor para a caldeira. A água recebe o calor e muda de estado físico, tornando-se vapor. A expansão do gás desloca os pistões que movimenta a composição. Tá? Então, lembrando de tudo aquilo que a professora explicou semana passada, como que era feita a queima desse carvão, quando a água evapora. Você tem todo esse desenho no livro de vocês fazendo essa explicação. Tá? Então, a professora vai pedir com muito carinho, pega o teu lápis e deixa todas as questões corretas, escreve, se você errou, apaga lá, porque vai ajudar muito na revisão para a prova de vocês. Página 56, questão 12. Em usinas geotérmicas, o solo é perfurado em regiões que possuem grandes volumes de água aquecida pelo calor do interior da terra. O vapor dessa água, a altíssima pressão, é tubulado e direcionado a turbinas. O movimento das turbinas aciona o gerador, que produz energia elétrica. Ao final do processo, o vapor é redirecionado para o reservatório. A imagem a seguir apresenta um esquema simplificado desse processo. Então, ali está mostrando as tubulações que perfuram o solo e esse vapor da água, essa água quente que vai entrar ali na turbina. No processo acima, identifique o componente correspondente a uma máquina térmica. Justifique sua escolha. Máquinas térmicas transformam energia térmica em outras formas de energia. Lembra quando vocês viram uma máquina, um trem, né, uma Maria Fumaça? O que acontece? Aquela máquina térmica transforma essa energia em movimento, tá? Por isso que ele está falando que máquinas térmicas transformam energia térmica em outras formas de energia. No processo de transformação de energia elétrica em usinas geotérmicas, esse componente corresponde à turbina, tá? Exercício 13. A geladeira, assim como a moringa, é resfriada pela evaporação de líquido contido no interior. Lembra? A professora tem no vídeo certinho toda a explicação do funcionamento de uma geladeira. Se você não lembra, assiste lá de novo para você lembrar. Letra A. De onde o líquido usado pela geladeira retira o calor para evaporar? O calor é retirado do ar que está no interior da geladeira para o líquido. Tá? Então, aquele calor, lembra da geladeira? Tem um aparelho que ele retira esse calor de dentro da própria geladeira. B. Você conhece outras máquinas térmicas que transferem calor de uma região quente para uma região fria? Né? Você pode ter colocado vários exemplos, então nós temos o exemplo do ar-condicionado, um congelador, câmeras frigoríferas, então todos esses aparelhos que fazem essa troca, né? De um ar quente para um ar frio ou de um ar frio para um ar quente. Página 57, exercício 14. Os primeiros automóveis surgiram por volta de 1769, quando carros movidos a vapor foram desenvolvidos para transportar pessoas. Hoje, a maioria dos automóveis apresenta motores a combustão interna, que utiliza combustíveis como álcool e gasolina para o seu funcionamento. Então, lembra quando a professora fala combustão interna, acontece dentro do motor. E a combustão externa é o exemplo da Maria Fumaça, que ela vai se deslocar aquele ar quente e vai para outra região, então combustão externa. Quais as diferenças entre o funcionamento do motor dos dois automóveis apresentados nas imagens acima? Então a gente tem primeiro um carro movido a vapor e hoje nós temos os carros modernos movidos a gasolina. No carro a vapor, o carvão é queimado, transferindo o calor para a caldeira. A água recebe o calor, muda de estado físico e torna-se vapor. A expansão do vapor desloca os pistões que movimentam a composição. O motor de combustão interna de um carro transforma a energia obtida pela queima da combustão em energia mecânica.
por meio das etapas da admissão, compressão, explosão, expansão e exaustão. Lembra que são 4 processos que acontecem dentro de um motor de combustão interna. Já de combustão externa, ele faz um deslocamento do ar. E, por causa disso, a gente também falou que combustão interna, ele se locomove muito mais rápido, porque ele não tem perda de energia, porque já acontece dentro do motor essa queima, tá? Continuando lá, então na página 59, nós temos outra parada obrigatória, exercício 15. A imagem a seguir mostra uma carroça, meio de transporte predominante até o século XVIII. Até o século XVIII, o transporte era feito por tração animal. Então, quem locomovia, né, uma carroça era um animal que transportava, eles não utilizavam nenhum tipo de combustão. Os desenvolvimentos tecnológicos, como a invenção do motor a vapor e depois o motor a combustão interna, modificaram radicalmente os meios de transporte utilizados. Cite um aspecto positivo e outro negativo representado por esse avanço tecnológico. Lembrando, pessoal, que a professora, aula passada, também tratou sempre o seguinte: temos uma parte que é a vantagem, o benefício de todo esse avanço tecnológico, mas também nós temos as desvantagens, de que forma que a sociedade ou a natureza sofreu por causa desse avanço também, tá? Então aqui, ó, algumas vantagens dos automóveis são a capacidade de percorrer longas distâncias, então vão muito mais longe, transportam cargas maiores e muito mais conforto nesse deslocamento. Então aqui são 3 vantagens, benefícios dessa modernidade. E desvantagens, então aumentou a emissão de gases poluentes na atmosfera, a utilização de recursos não renováveis como combustíveis. Então foi algumas situações que também foram ruins com todo esse avanço, tá? Lembre-se sempre disso, que todo avanço tecnológico tem as vantagens e as desvantagens. Página 60, vira lá o livro de vocês. Número 16. Leia o texto a seguir. Na capital paulista, o paulistano pode utilizar a internet gratuita disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo, como sinal de Wi-Fi em diversos locais públicos com grande circulação de pessoas, como praças e parques. Atualmente, são 120 locais públicos atendidos com o serviço de internet gratuita Wi-Fi Livre São Paulo, com o intuito de promover a inclusão digital. Então, em São Paulo, em vários locais públicos, eles já estão disponibilizando Wi-Fi para as pessoas poderem ficar conectadas. Atualmente, em locais públicos e privados, existem pontos de internet sem fio. Como essa tecnologia impacta o seu cotidiano? Então, a internet está presente no nosso dia a dia como veículo de comunicação, fornecedor de entretenimento, jogos, vídeos e material para pesquisa. Então, a influência diária para nós é que, com o acesso à internet, a gente não só pode ver as aulas online que vocês estão assistindo agora dos professores, mas você também pode acessar uma parte de entretenimento, diversão, vídeos, jogos, e que nós esperamos que você use esse tempo, use essa tecnologia para você ter muito mais curiosidade sobre os assuntos que nós estamos tratando, né? Se você puder, agora que você está tendo esse acesso muito maior, talvez liberado até pelos pais, porque você tem que acompanhar as aulas, quanto assunto que nós lidamos aqui, qualquer matéria, se você for procurar hoje no YouTube, você vê tantos vídeos interessantes que você pode aumentar o seu conhecimento. Então fica a dica aí para você poder usufruir desse tempo de forma com mordomia, com sabedoria, para você enriquecer o seu conhecimento. E a letra B, quais são as vantagens de sua utilização? É a democratização dos acessos à internet. A economia com a produção de cabos e fios, então, pelo fato de ser agora sem cabo, então a gente tem uma economia maior desses cabos. Possibilidade de locomoção com os aparelhos conectados gratuitamente. Então você pode estar usando um celular no ambiente público sem se preocupar que está levando um fio ou alguma coisa, você tem essa facilidade de deslocamento, tá? E exercício 17. As imagens a seguir apresentam um processo de produção de automóveis no começo do século XX e nos dias atuais. Então a gente tem 2 imagens fazendo uma comparação, né? Naquela imagem preta e branca, vocês estão vendo homens ali trabalhando. E já
na outra figura ali nós estamos vendo máquinas, né? Que é algo muito comum já hoje. Compare as imagens e identifique a tecnologia que diferencia os dois processos representados. Essa tecnologia aumentou a eficiência do processo produtivo? A tecnologia que diferencia as duas é a automoção, representada pelos braços mecânicos. Ela está presente em diversas plantas industriais, assim como no setor agropecuário, do atacado e varejo. Então nós estamos vendo que as máquinas, elas têm sido colocadas muito mais em indústrias, muito mais em empresas como uma forma de trabalho. Então a gente viu isso na semana passada, que tem sido como um benefício, a questão das máquinas, porque está aumentando a produtividade, mas nós vimos também que a mão de obra do homem, né, está sendo diminuída também. Então nós temos as vantagens e as desvantagens. E o último exercício que vocês ficaram de fazer foi na página 65, o tópico para fixar. Tá? Para fixar, então, nós temos esse diagrama aqui, que é para a gente estar relembrando, é uma forma de poder revisar o conteúdo que foi colocado. Então tem lá, máquinas simples podem ser um plano inclinado, uma alavanca e uma roda hidráulica. São 3 exemplos de máquinas simples. E máquinas térmicas utilizam diferentes tipos de combustíveis e também tem máquinas térmicas promover importante impacto na sociedade. Máquina a vapor e motor a combustão. Desculpa, pessoal. Então fica máquina a vapor e motor a combustão, certo? E com isso nós encerramos o nosso livro, caderno 1 de ciências, tá? Do primeiro bimestre. E agora a professora vai fazer só uma revisão para a prova, lembrando que a professora especificou muito mais o conteúdo nos vídeos gravados, tá? Então se você ainda tem alguma dúvida, está olhando para o livro, tem alguma dificuldade, pega lá o videozinho da professora, assiste novamente, que lá tá certinho todo o conteúdo. Mas eu vou passar um pouquinho com vocês algumas partes relembrando. Então, revisão para a prova. Primeiro tópico que vocês tiveram no livro foi energia térmica, que está ali na página de vocês, logo no início, página 4, tá? Abre lá o livro de vocês. Dentro desse conteúdo energia térmica, que vocês fizeram AP com a professora, a gente fez exercícios, relembrou? Então, nós temos o tópico temperatura, as escalas termométricas, e a professora colocou aqui no slide para vocês, não vai cair a fórmula, tá? Então fique tranquilo que aquela fórmula, a professora pediu isso numa P de vocês, mas eu não vou pedir na prova, tá? Então não vai cair a fórmula nem exercício para vocês fazerem. Mas vai cair as escalas termométricas, Kelvin, Fahrenheit e Celsius, tá? Saber ali de 0 a 100, a 180 partes, 100 partes divididas. Vamos recapitular lá o conteúdo. Sensação térmica, tá? Que não tem como ser medida, é uma sensação que nós temos. E calor. A professora quer achar aqui no livro de vocês que nós temos na página... Calma aí. Na página 14 de vocês, nós temos aqui o tópico calor. E a gente tem um zoom, tá? E aqui tá bem legal, tá falando lá, ó, temperatura e calor são conceitos diferentes. Uma vez que a temperatura está relacionada à agitação térmica das partículas. Lembra? Essa agitação térmica é a temperatura. Quanto mais se agita, mais quente, quanto menos se agita, está mais frio. Tá? A gente tratou isso bastante em sala de aula. Já o calor é aquela energia em trânsito que flui de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. Então, a agitação térmica que está em trânsito, mudando de maior para menor, isso era calor, tá? Vocês têm que ficar bem clara essa diferença entre temperatura e calor. E o outro tópico é condutores e isolantes térmicos. Então, saber o que é um condutor térmico, quais são os exemplos de condutores térmicos. Então, material como ferro, ele é ótimo para conduzir calor, ele é ótimo para conduzir também temperaturas mais baixas. E isolantes térmicos são aqueles que evitam que o material esquente. O que é usado, né? O isopor, gordura, são tudo que ajuda a isolar para poder manter o corpo aquecido, para manter um objeto que você quer resfriado, tá? Então, saber a diferença entre condutores e isolantes térmicos. Isso é dentro do primeiro capítulo do livro de vocês, tá? São esses 5 tópicos que a professora vai cobrar de vocês. Estuda, se empenha, saiba direitinho cada um e exemplos de cada um.
E dentro do tópico máquinas térmicas, que foram as 2 semanas que a professora está dando aula online para vocês, saber os exemplos de máquinas térmicas, o que é uma máquina simples, quais são as máquinas hoje, o que foi o avanço tecnológico e estar ciente, que são as vantagens e desvantagens dessas máquinas térmicas, do avanço, tá? Como que foi a vantagem para a sociedade e vantagem para o meio ambiente? Qual foi a desvantagem para a sociedade e a desvantagem para o meio ambiente? Tá? Então estuda direitinho, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora, coloca lá a dúvida de vocês. Bom estudo, se empenhe e boas provas semana que vem. Um abraço para vocês, turma!